Depois de altas quedas consecutivas e as maiores realizações de prejuízo dos últimos meses, a gente está vendo o Bitcoin subindo. E como eu te informei ontem, nós vamos ver exatamente sobre os alvos e vamos dar continuidade na nossa análise de curto prazo. Entender quais são os pontos que Bitcoin pode bater para ele voltar a entregar novas quedas. Bom, Guitelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráficos e dados, que é o que nos importa aí. Olha só, ontem eu publiquei lá dentro da comunidade on-chain sobre essa retomada do mercado, né? A gente teve uma grande queda ali e estava claramente na nossa frente uma oportunidade no curto prazo. Não confunda curto prazo com médio e longo prazo, tá? Não ache que eu abri uma operação, por exemplo, pensando que a alta vai ser infinita. Não, foi uma operação que foi aberta nos 53 mil dólares ali, onde a gente tem os primeiros alvos de saída nos 57, um stop muito claro, uma operação estruturada. E quando a gente vem para o price action aqui, para entender se nós já chegamos dentro dessa região, ainda não chegamos dentro dessa região. E por que eu cito 57 dentro da comunidade on-chain? Porque 57 é o primeiro alvo de retração de Fibonacci, ou seja, nós estamos analisando toda essa pernada de baixa que nós tivemos e vamos entender aonde serão os pontos que os traders terão interesse em sair. 0,382, 0,5 e 0,618 de Fib. Caso a gente venha se recuperar acima de 0,8 de Fib, 0,618 de Fib, significa que nós temos muita pressão compradora. Significa que temos grandes chances de reverter a tendência. Que tendência que é essa? Essa tendência de baixa aqui. Veja que nós viemos abaixo da média de 200 períodos, ou seja, no curto prazo o Bitcoin está em uma tendência de baixa. Bom, se a gente está caindo, nós vamos acreditar que essa retomada aqui ela é uma alta infinita? Obviamente que não, né? Eu deixo isso para os amadores. Olha só, a gente está em uma região bem delicada, abaixo do custo do investidor de curto prazo, e vou te mostrar isso através de dados. Dentro dessa região, você não brinca acreditando que agora é a hora de acumular bons projetos. Vamos comprar as quedas, porque basta você acumular esse ativo que lá na frente, uma hora ou outra, essa parada vai subir. Olha só, essas narrativas, as pessoas amadoras, elas vão utilizar em cima de você, e muitos vão cair dentro dessas narrativas, porque é fácil enganar as pessoas. Quando a gente olha para o histórico do Bitcoin nos últimos 10 anos, é óbvio que ele está subindo. Não só o Bitcoin, mas como quase todos os ativos do mundo. Isso porque a gente vive em um mundo capitalista. Se a gente tem a adoção, se a gente tem mais pessoas chegando na bolsa e investindo, obviamente que no longo prazo essas paradas vão subir. Só que nós devemos ser estratégicos, sim, ter os momentos de proteção, sim, ter os momentos de acumulação, sim, ter os momentos de tomar risco, sim, ter os momentos de não tomar risco, de ser cautelosos. Não invista nas altcoins nesse momento. Ah, Gui, mas elas estão no fundo perfeito. Olha só, as altcoins elas só vão voltar a subir, a gente só vai ter a real altcoin season quando a gente entrar em expansão monetária. Antes da gente entrar na expansão monetária, a gente precisa que o Fed reduza a taxa de juros. Enquanto isso não acontecer, a gente não vai ter a real altcoin season. Nos últimos 2 anos, o ativo que mais performou foi o Bitcoin. Por isso que a gente está analisando exclusivamente o Bitcoin nos últimos meses. É o que vale a pena nesse momento. Se você ficar de brincadeira com as altcoins, você vai ver, meu amigo, o que são quedas de 20% em um único dia. Você vai ver o que é seu patrimônio indo para o ralo e depois você nem sabendo se você vai conseguir recuperar aquele patrimônio ou não, beleza? Bom, então eu estou visualizando o Bitcoin aqui, estou esperando ainda movimentações de alta, tá? Ainda estou posicionado nessa operação que eu fiz aqui dentro da comunidade on-chain, por exemplo. Estou esperando a gente chegar em alvos ali, pelo menos de 57, que vai ser pontos de saída. Como que eu vou fazer a minha saída? Vou analisar se em algum dos alvos da retração de Fibonacci nós vamos ter candles de reversão, se nós vamos ter sinal de venda com aumento de volume ali, aí a gente vai começar a sair do mercado. Por que foi tomada essa decisão de entrada, mesmo estando abaixo do custo do investidor de curto prazo? Porque a gente teve a maior realização de prejuízo acontecendo
Ontem não, né? Nos últimos dias aí a gente teve um maior volume sendo realizados em prejuízo. Ontem em si bateu o recorde ali, mas quando a gente avalia desde quinta-feira, cara, são as maiores realizações de prejuízo. Bom, então quando a gente tem panic sell, quando a gente tem fase de capitulação, quando a gente tem altas realizações de prejuízo, geralmente a gente tem formação de fundo. E se a gente vier e analisar o histórico dos traders dos últimos 7 dias, olha só, eu estou falando sobre uma operação no curto prazo que eu montei. Se eu montei uma operação no curto prazo, eu estou analisando um investidor de longo prazo? Obviamente que não. Eu estou analisando ETF? Não, também não. Se eu estou investindo no curto prazo, eu estou analisando os traders, porque eu sou um trader nesse momento. E quando a gente volta aqui para o histórico de ontem para analisar os traders, olha só, os traders estavam no seu maior prejuízo acumulado desde quando a FTX quebrou. Inclusive, a gente acumulou um prejuízo maior do que quando a FTX quebrou. Ou seja, dentro dessa região, a gente tem uma exaustão vendedora. Temos as regiões padrões ali, por exemplo, que é essa linha verde que nós temos aqui dentro do MVRV interdiário, e também temos a zona padrão de realização de lucro, que é essa linha azul aqui em cima. Em alguns momentos, quando o mercado é muito agressivo, a gente vem varar essas regiões aqui, mas veja que a gente olha para uma média ali, e se você respeitar essas médias aqui, cara, você vai ter uma assertividade muito alta. Mas exclusivamente para ontem a gente veio em uma região de maior realização de prejuízo ali, por exemplo, ou seja, dentro dessa região, claramente compra. Junto com uma grande realização de prejuízo, vamos abrir a operação no curto prazo. Junto com uma grande liquidação que nós tivemos na data de ontem, nas pessoas que estão apostando em long, por exemplo, isso a gente vê pelo volume liquidado e também por a gente entrar dentro do fund rate e ver ele negativo. Você sabe o que significa quando o fund rate está negativo dessa maneira, que ele sai de um dia para o outro? Significa que a gente teve um grande evento de liquidação das pessoas que estavam apostando em long. Por que ele cai drasticamente do verde ali de long, por exemplo, para short? Não é porque as pessoas começaram a shortar, mas porque a gente teve uma liquidação muito forte na ponta long, aonde foi suficiente para colocar o fund rate na ponta negativa. Ou seja, quando a gente olha para o que aconteceu na data de ontem, cara, a gente tinha exatamente os elementos perfeitos para a gente formar um fundo periódico. E eu entrei dentro desse fundo periódico esperando uma retomada de alta, mas, meu amigo, não é uma retomada de alta infinita, que a gente vai voltar lá para patamares extremamente altos. Olha só, quando a gente começa a analisar o médio e longo prazo, nós viemos abaixo do custo do investidor de curto prazo. Quem que é um analista on-chain, quem que entende realmente desse jogo do custo do investidor de curto prazo, sabe que é extremamente perigoso você ficar exposto abaixo do custo do investidor de curto prazo. Quando a gente está subindo, a gente vai encontrar esse custo como suporte, mas se a gente perder esse custo, retestar e voltar aqui abaixo, isso é um grande perigo para o mercado. A gente tem um grande sinal dentro da análise on-chain de que as coisas mudaram e que nós estamos revertendo a tendência majoritária de médio e longo prazo. Ou seja, devemos ser cautelosos nesse momento. Por isso, e nesse momento, para mim, eu estou posicionado em operações de curto prazo. Curto prazo vai durar alguns dias para a gente bater ali os 57 ou atingir um novo patamar ali dentro da retração de Fibonacci. Isso é curto prazo. Para mim, médio e longo prazo, carteiras extremamente pesadas, elas estão totalmente protegidas. E foi vendido lá em cima, tá? Não foi vendido ontem, nem no domingo. Foi feitas as vendas na quinta-feira passada. E a galera da comunidade on-chain sabe disso, porque todo mundo lá dentro está vendido. As carteiras que utilizam estratégias de DCA, obviamente essas carteiras elas devem continuar, mas desde que você tenha o capital suficiente para seguir aportando para os próximos 12 meses. Por exemplo, uma estratégia de DCA ela é bem diferente de uma estratégia, por exemplo, que você entra ali ou dá uma saída muito mais agressiva, beleza? Por quê? Que as estratégias de carteiras mais de longo prazo, por exemplo, carteiras que eu comprei fundo do mercado, simplesmente foram vendidas, foram liquidadas na quinta-feira passada, porque a gente está revertendo essa tendência majoritária. Eu, que não vou pagar para ver
até onde vai essa queda. Eu que não vou devolver o meu lucro durante os últimos 2 anos para o mercado, nem a pau. Eu não sou o player aqui para ser o perma bull ou perma bearish. Se a gente precisar comprar, vamos comprar. Se a gente precisar vender, vamos vender. É simples, você não precisa se apegar a ser fiel a nenhum ativo. Olha só, se você quer ser fiel ao Bitcoin, Bitcoin só se compra, não se vende, porque ele é revolucionário e ele vai combater o establishment e ela vai ser a moeda de curso legal, onde tudo são flores. Compre seu Bitcoin, saiba que um Bitcoin vale um Bitcoin. Se você estiver olhando para o preço dele em dólar, saiba que você está olhando para um ativo financeiro. E se você olha para um ativo financeiro, não existe essa de só se compra, não se vende. Existe essa de compre, se proteja, realize lucro e recompre quando for um bom momento, surfe uma próxima movimentação e saiba proteger o seu patrimônio. Porque se você não proteger o seu patrimônio, você vai estar em risco de ruína cedo ou tarde, beleza? As pessoas que altamente se expõem em altcoins e não sabem se proteger, elas sempre estão expostas ao risco da ruína. Bom, quando a gente analisa isso daqui, então, médio prazo e longo prazo, as coisas estão bem bearish. E qual que é o grande problema disso? A gente deixou uma alta concentragem de supply lá na região dos 60 mil dólares, ou seja, a maior quantidade de supply de Bitcoin, hoje ela está entre os 60 e 70 mil dólares. Isso daqui foi uma troca de mão muito agressiva que nós tivemos dentro dessa região. Isso não é saudável. Do mesmo jeito, quando a gente tem essa concentração no fundo, né? Só a gente voltar aqui, ó, para outubro, eles vão voltar para janeiro de 23. E a gente vai ver, julho, vamos voltar mais um pouquinho. A gente voltar aqui, ó, para março de 23, vamos lá em março. Olha só, a gente tem a alta concentragem de supply no fundo, ou seja, essa região ela se torna um grande suporte e dali o Bitcoin não passa. A gente teve a maior negociação acontecendo nos 16.500, ou seja, a gente não iria a 12 mil dólares porque a gente já tinha uma alta concentração de supply. Se a gente vem acima dessa região, isso daqui se torna um baita suporte. Como aqui, se a gente vier acima, a partir do momento que a gente vier acima dos 70 mil dólares ali, isso vai se tornar um baita suporte no futuro. Mas, nesse momento presente, a gente deixou isso como uma grande resistência. Zona dos arrependidos, onde muitas pessoas estão no prejuízo, porque a gente está abaixo dessa região aqui, então é muito delicado da gente ficar exposto. Obviamente que a gente vai ter as nossas oportunidades, tá? Não fique sendo um perma bearish, por exemplo, para sempre, acreditando que isso daqui vai parar lá nos 30 mil dólares, 20 mil dólares, 15 mil dólares. Vamos por fase. Analise essa queda, conseguiu se proteger dessa queda, ótimo, beleza. Vamos analisar a retomada. Se tiver uma rejeição dessa região, a gente vai buscar um fundo mais baixo. Lá na frente, esse fundo mais baixo vai levar tempo para a gente perder. Caso a gente venha realmente abaixo dos 50 mil dólares, vai levar tempo para a gente vir abaixo disso daqui, tá? Saiba que o mercado ele ainda vai estabilizar um pouco dentro dessa zona aqui. Ainda tem muita água para rolar para a gente entender se vai ter continuidade de baixa ou não. Mas você deve ficar sim fora das altcoins. Você deve sim tomar muito cuidado com as altcoins nesse momento, porque eu não sei se você já percebeu, mas as altcoins elas estão perdendo o seu valor e elas não estão retomando. Esse é o grande problema das altcoins. Bitcoin cai, volta, vai lá para os 60, tal, sobe, bate 70, cai mais um pouco, volta, sobe, vai para 60 e quando a gente olha para, por exemplo, uma TIC, cai e vai embora, não se recupera. 40 centavos em uma TIC, quando a gente olha para Link, por exemplo, Link voltou lá para os seus patamares lá de 9 dólares. Obviamente aqui ela vai voltar a subir, como aqui ela também voltou a subir. Ou seja, se você está operando no curto prazo, ótimo, perfeito. Trade esses ativos no curto prazo, mas não fica acumulando essas minhacas nesse momento, porque, cara, certamente você vai ver seu patrimônio indo embora. Olha só, Lido voltou na mínima que nós tivemos em dezembro de 2022. Isso daqui significa que todo mundo que acumulou aqui em cima está no prejuízo nesse momento. Vai subir? Sim, vai subir nesse momento. Acabei de falar, Bitcoin também vai subir nesse momento. Olha os sinais que nós temos aqui, ó, de reversão, alto volume, RSI sobrevendido.
Vai subir? Vai subir. E depois ela vai dar uma próxima pernada de baixa, caso o Bitcoin venha rejeitar todas essas regiões também. Saiba ser estratégico dentro do mercado cripto. Bom, ontem eu abri 10 vagas para a comunidade on-chain, essas vagas encerraram. Se você voltar no vídeo de ontem, você vai ver que já não tem mais o link ali. Abro algumas vezes no mês algumas vagas para dentro da comunidade on-chain. Se você teve interesse e não conseguiu entrar, porque as vagas já foram preenchidas, espere aí, caso você consiga entrar na próxima abertura, você será muito bem-vindo dentro da comunidade on-chain. Pode ter certeza que a Mona Lisa, ela vai te tratar muito bem dentro da comunidade on-chain, beleza? Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, considere inscrever. Forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!